Levantamento inédito feito pelo Estadão, dados com base em informações do DataSUS, mostra que o número de brasileiros mortos por complicações diretamente ligadas à obesidade triplicou em 10 anos. Em 2001, 808 mortes tiveram a doença como uma das causas. Em 2011, esse número saltou para 2.390 óbitos, um crescimento de 196%. Esses dados levam em consideração as mortes nas quais a obesidade aparece como uma das causas, mas o número de vítimas indiretas do excesso de peso é bem maior, já que é um fator de risco para diversos tipos de doenças. Obesidade é o tema do programa Saúde e Vida de hoje. Vivemos uma epidemia? Como prevenir essas mortes, tratamentos, dietas milagrosas, cirurgia bariátrica e a nossa população jovem que está engordando cada vez mais cedo. Para falar sobre o assunto, estou recebendo a deputada Célia Leão, do PSDB, doutora Maria Antonieta Dargan, clínica médica e endocrinologista, doutora Andréa Levi, psicóloga clínica e especialista em obesidade e cirurgia bariátrica pela USP, e Glenda Cardoso, ela que é profissional de marketing e blogueira. Eu vou começar com a mesma pergunta para todo mundo. Chamou a atenção essa pesquisa, deputada? O que refletir quando se olha para esses números? Mas não tenha dúvida, Ana Kaline. Primeiro, quero dizer, da alegria de estar com você novamente no programa, de estar com essas mulheres diferenciadas, maravilhosas, que trabalham também a questão da saúde pública e trabalham também a qualidade de vida. Comentar a doutora Maria Antônia, nossa querida Glenda, essa blogueira maravilhosa, destemida com a vida e com o mundo, e também a nossa querida doutora Andréia, que é psicóloga e certamente tem muita coisa para acrescentar nesse bate-papo, nessa entrevista, nesse momento que o senhor e a senhora participam conosco. Agora, os números são alarmantes, né? Quer dizer, toda morte, toda violência que acontece não pode passar impune, quieta, calada e soterrada. Muito pelo contrário. Quando você fala que um avião cai e morrem 200 pessoas, o que é alarmante, o que é dramático, o que é triste e não deveria acontecer, quando você fala batidas de carro, acidentes de automóveis nas estradas do Brasil, do estado de São Paulo, no final de semana prolongado de feriado, e os números são alarmantes também, quer dizer, isso também choca, mas você também não pode pensar que 2, 3 mil pessoas morreram num ano só por causa de obesidade. Nós não estamos entrando nem na discussão da beleza, do estético, porque questão de magreza e gordura, ser mais gordinho, ser mais magrinho, ser um pau de vira-tripa, como dizia minha avó, ou ser uma bolinha naquela época, acho que era a Idade Média, que os desenhos e os anjinhos eram gordinhos, né, de mamas grandes, bumbuns gordinhos também. Então, é cada tempo, é cada moda, mas a gente não está discutindo nem a beleza, não é questão de ser estética, é questão mesmo de saúde. Então, é alarmante. O programa vem em boa hora, né, para falar com a sociedade, a questão das crianças, dos jovens, mas também dos adultos, dos homens e mulheres já formados, dos idosos, obesos. Eu penso que a Assembleia tem o que contribuir, a legislação tem que ser farta, não no sentido de muita legislação sobrando por aí, mas tem que ser uma legislação que de fato aconteça, previna e puna, né, ou pelo menos oriente. Não existe legislação que seja boa se não tiver punição, mas de qualquer forma, nesse caso é uma questão de prevenção. Então, saúde pública tem que ser a nível federal, estaduais de todos os estados do Brasil e todos os municípios também. Então, parabéns pelo programa e obrigada pela oportunidade. Doutora Maria Antonieta, havia uma previsibilidade, ou seja, no aumento de casos? A gente vê, eu sempre brinco e falo o seguinte, que a gente importa só coisa boa, né, entre aspas, né? É o fast food, é o tipo de roupa, é a questão da população gordinha, a gente falava até das modelos plus size, que a gente vai falar sobre isso também, mas havia essa previsibilidade, ou seja, triplicar o número de óbitos em 10 anos? A questão toda da obesidade associada ao número de óbitos é que ela predispõe a doenças potencialmente graves como diabetes, hipertensão, dislipidemias. E com isso, e quanto mais obesa a pessoa, mais aumenta a fome. Então, maior ainda a tendência de desenvolver diabetes, pressão alta e dislipidemias, que sejam alteração de colesterol, triglicérides. Essa influência, assim, ou seja, eu sou gordinho e como mais, tenho mais fome. Porque os alimentos que os pacientes obesos comem, que são ricos em açúcares e farinhas, eles geram muita produção de insulina. E a insulina queima o açúcar, mas aumenta a fome. Entendi. Então, eles estão sempre
acima do peso e não estão saciados completamente, o que gera mais fome, então a tendência é ficarem cada vez mais obesos. Podemos dizer que é só a má alimentação que influenciou nessa realidade que a gente tem mais de 50% da população com sobrepeso no Brasil hoje? A má alimentação e o sedentarismo, principalmente. Tem fatores genéticos, mas eles influem pouco. Quer dizer, pais gordinhos não necessariamente terão filhos gordinhos, é isso? Não necessariamente, mas a criança obesa tende a ser um adulto obeso. Como regra. É. Como regra, porque durante a infância, a criança que come muito vai aumentar o número de células gordurosas e elas vão estocar mais gordura. Então, esse adulto, que foi uma criança obesa, terá mais células gordurosas e terá tendência a ser um obeso também. Agora, doutora André, qual é o perfil do gordinho brasileiro? A gente tem mais homem, mais mulher, em que idade, exerce que tipo de atividade, se fuma, a gente tem esse perfil? Metade da população brasileira está acima do peso e cerca de 17% está obesa, né? Isso tanto homens quanto mulheres, os números são bem parecidos. O perfil é assim, como a doutora Maria Antonieta falou, o sedentarismo é muito presente nos pacientes obesos, né, nos indivíduos obesos, não só os que buscam tratamento, mas que a gente vê hoje na rua, né? Então, o sedentarismo, a má alimentação, a pressa, o estresse é muito frequente. O estresse é um dos fatores de engorda muito importantes hoje em dia. Você fica nervoso, você come... Eu normalmente, quando eu fico nervosa, eu como mais. Tem toda uma questão metabólica, que a doutora Maria Antonieta pode falar, mas o aumento de cortisol aumenta a fome, o tipo de alimentação aumenta a fome. Então, vira um círculo vicioso, né? E quando a gente passa de determinadas idades, na infância, na adolescência, é muito difícil depois retornar para um peso saudável. Agora, doutora, como é que chega um gordinho no seu consultório? Ele chega com a consciência de que ele quer emagrecer, ele chega não aceitando a obesidade, ele chega aceitando e, de certa forma, querendo entender o porquê, por exemplo, ele é o único gordinho da família. Como é que chega esse obeso ao consultório? Olha, como eu sou psicóloga, geralmente eles chegam sofrendo, né? Trazendo um grau de sofrimento. Seja porque vão se preparar para uma cirurgia bariátrica, ou seja porque estão acima do peso e querem reverter esse quadro e estão buscando um tratamento multidisciplinar. Como a obesidade é uma doença multifatorial, ela exige um tratamento multidisciplinar. Né? E isso é uma das coisas que a gente precisava ter na saúde pública, porque nós não temos programas de prevenção. Nós temos tratamento de referência, por exemplo, não, assim, para prevenção não. Por exemplo, nós temos tratamento de serviço público para diabetes, temos medicação gratuita para diabetes, para hipertensão, que são decorrentes também da obesidade, mas não temos um serviço de prevenção, que seria mais inteligente, né? Que seria muito mais barato, mais efetivo e muito melhor para a população não precisar chegar num grau de obesidade que depois exija um tratamento cirúrgico, um tratamento mais efetivo, enfim. Então, eu acho que a prevenção seria o nosso ideal, o não engordar, né? O não engordar, engordar. o tentar não engordar. Daqui a pouco eu vou te perguntar o seguinte, eu já vi pessoas, um amigo meu passou por isso. Ele fez uma cirurgia bariátrica e depois não se aceitava magro. É uma coisa muito... Ele teve que continuar o tratamento psicológico, ele não se aceitava. Ele era um gordinho que se aceitava, fez a cirurgia até como forma de prevenir ou até evitar determinadas doenças. E quando ele se viu magro, ele não aceitava a magreza. Sabe, muitas pessoas vão para a cirurgia e levam muito em consideração a parte clínica, que obviamente é muito importante, né? Então, uma pessoa obesa que já vai para a cirurgia com uma série de doenças associadas, com diabetes, com hipertensão, enfim, já tem um grau de sofrimento físico mesmo e uma expectativa de vida muito baixa. Mas não são todas as pessoas que levam muito a sério ou que acham muito importantes o preparo psicológico e o acompanhamento pós-operatório. Um paciente bariátrico, eu costumo dizer que assim, mais ou menos como uma mulher que vai ao ginecologista para o resto da vida, desde a puberdade. Ela tem que ter um ginecologista de confiança. Um paciente bariátrico tem que ter uma equipe bariátrica de confiança, que ele possa cuidar nutricionalmente, psicologicamente, clinicamente, para o resto da vida, porque a fisiologia, o funcionamento do organismo dele, a partir da cirurgia, vai ser muito diferente. E acaba influenciando em
tudo. Tudo. Muitos pacientes chegam no meu consultório dizendo, eu estou deprimido. E quando a gente vai fazer uma avaliação global, ele está desnutrido, por exemplo. Entendi. Né? Então, isso é uma das coisas importantes. E a imagem corporal, a autoimagem, a identidade, muda muito quando a gente emagrece 50, Verdade. 60, 100 quilos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa encaixar a cabeça no corpo para se sentir confortável ali e se reconhecer. A gente tem que se amar, né? Se saudável, melhor ainda. A Glenda contava antes de começar o programa, ela enfrentou a mesma coisa que eu. Pai e mãe sempre quer filho gordinho porque é sinônimo de saúde. Aí dá biotônico Fontoura com ovo de pata, dá caracu com ovo, faz um monte de coisa assim para falar, não, para mostrar. E a Glenda disse que começou a engordar a partir dessa situação, porque você foi uma criança magra. Sim. Desde então, você não conseguiu emagrecer? É isso que aconteceu com você? Então, eu fui magra até os 22 anos. A minha avó, para minha família, né, italiana, sinônimo de beleza é gordinha, né, cheinha. E então ela sempre fazia algumas fórmulas mágicas dela para tentar me engordar, né, porque eu era extremamente magra, era muito magra. E até um médico, o meu pediatra, disse que eu nunca engordaria. Então eu tenho vontade de encontrá-lo hoje. Olá, doutor, o senhor lembra de mim? Eu sou aquela menina que você disse que eu nunca engordaria. Nunca engordei. E a partir dos 22 anos eu comecei a engordar, Sim. né? Eu tive um problema muito forte, né? Que aconteceu comigo, uma decepção muito forte. E a partir daí eu comecei a engordar. Foi amorosa? Foi. Normalmente a gente acontece isso. E aí, a partir desse acontecimento, eu passei a engordar muito, né? Até eu engravidar, depois que eu conheci meu marido e tal, eu ainda estava gordinha, estava no sobrepeso, mas não estava obesa ainda. E aí depois que eu tive minha filha, principalmente, aí foram 30 quilos. Você engordou 30 quilos na sua gravidez, é isso? Não, na gravidez eu emagreci. Olha. 10 quilos. E depois que eu tive minha filha também. Aí eu voltei para o peso que eu estava antes de engravidar. Então eu emagreci muito rápido no primeiro mês depois que eu tive minha filha. Hoje você se aceita ou você busca sempre, não, eu quero ser magra um dia? Eu gostaria de emagrecer novamente, por questões de saúde, de disposição. Eu jogava handebol, futebol, praticava muito esporte. Então isso eu tenho vontade de voltar, né, pela disposição que eu tinha. Eu gostaria de voltar com o corpo que eu tinha antes. Mas eu me amo do jeito que eu sou. Porque eu acho que o amor próprio ele é fundamental, principalmente na questão do emagrecimento. E você sofre de alguma coisa em virtude da obesidade? Você tem pressão alta, um pouquinho de diabetes, você acompanha isso? Eu sempre acompanho, né, os exames médicos, não tenho diabetes, hipertensão, ainda não desenvolvi nada, né? Mas a gente sabe que a obesidade ela pode trazer né, esses desdobramentos. Eu espero ainda emagrecer, né, bastante, mas em função disso, justamente, eu tenho dores no calcanhar hoje, né, por excesso de peso, o joelho fica comprometido, então eu já não uso mais os meus saltos, que eu gosto de saltão, né? Então algumas coisas mudaram, né, em virtude do peso. Mas você busca como esse emagrecimento? Ou seja, você vai no médico, você testa dieta. Eu tenho uma amiga que é cômico. Eu ligo para ela e falo assim, que dieta que você está fazendo agora? Ela faz tudo que aparece em rede social, agora a rede social é mais rápida, né? A dieta da lua, a dieta da água morna, a dieta da sopa, a dieta, tem uma que foi muito engraçada, que é da minhoca, vocês sabiam dessa dieta? Nossa. Diz que você come a minhoca e a minhoca acaba absorvendo o alimento que você come. Olha que coisa maluca. Nossa. Existe essa dieta, acho que é fora do Brasil, mas existe. Você faz isso? Você testa essas coisas? Essas dietas malucas, não. Mas eu já fiz... testei uma, não deu muito certo não, mas tudo bem. Eu já fiz muita dieta, né? Eu até brinco, já fiz a dieta da lua, do sol, acabei comendo a lua também. Mas eu acompanho, passei com uma nutróloga recentemente, então eu tenho uma meta, eu tô fazendo acompanhamento de peso agora, Sim. né? Uso um aplicativo todos os dias para controlar os pontos de alimentação, quais exercícios que eu tô fazendo, né? Então eu tenho Você feito... conta as calorias que você come diariamente, por exemplo? Eu conto os pontos daquilo que eu posso comer durante o dia, né? O celular me ajuda com isso, a atividade física que eu tenho que fazer, mas eu não consigo emagrecer muito além disso, né? Então, a partir do momento que eu tentei de tudo e não consegui, né, o objetivo esperado, então eu aprendi a me amar e me aceitar
apesar de querer mudar esse quadro, né? Você me contava que seu marido é gordinho também. E é filha ou filho? Minha filha. É gordinha? Não, ela é magrinha. Que coisa. Ela tem o mesmo biotipo então, que eu tinha quando eu mas era você pequena. não vai dar biotônico Fontoura Não pra vou sua dar. filha. Doutora, vamos usar a Glenda como nossa personagem aqui. O que acontece com ela? Né? Ela tem esse biotipo, ela era magra, engordou, tem dificuldade de emagrecer, teve uma situação interessante durante a gravidez, ou seja, quando engravidou, emagreceu, né? O que acontece com ela? O que acontece é que as pessoas que têm tendência a ganhar peso, por um motivo, algum determinado motivo, passam a comer mais por estresse. Agora, na gestação ela ter perdido peso, provavelmente ela desenvolveu gastrite, desenvolveu? Nada parava no estômago. Provavelmente por Ainda isso que bem. ela Foram emagreceu, 9 teve uma meses. doença gástrica que impediu de se alimentar. Agora, assim, o que eu noto, assim, que as pessoas que tendem a ser obesos, eles, quando emagrecem muito. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Tem uma certa tendência à anorexia também, quando emagrecem. Tem essa Eu acho que o tendência? meio termo é difícil para eles. O que acontece é assim, qualquer dieta que nós fizermos restritiva vai nos fazer emagrecer, porque é uma questão matemática. A dificuldade do obeso é em manter o peso mais magro. Então a gente né? vai falar disso no próximo bloco, Ok. tá? Meu diretor já pediu um tempinho, mas a gente volta já para a doutora Andréia aqui complementar o pensamento dela sobre essa questão de emagrecer muito e rápido. A gente volta já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre obesidade. A doutora Andréia está falando sobre essa questão de emagrecer muito e rápido. Porque a gente sente, eu lembro que eu fiz uma dieta uma vez, que eu não vou dizer que dieta que é, mas eu consegui emagrecer 8 quilos em 2 semanas. É muita coisa, né? Mas depois eu engordei muito mais rápido, né? Eu não engordei só 8, eu engordei 10. Eu tive, vamos dizer assim, um ganho de peso. Por que isso acontece? O que acontece não é tanto a velocidade, Ana, porque, por exemplo, um paciente que faz cirurgia bariátrica, ele emagrece realmente muito rápido também, e isso não compromete depois a manutenção do peso. Qual que foi o caso mais que te chamou a atenção? Quantos quilos o paciente seu assim? Eu já tive pacientes que tiveram que emagrecer 200 quilos. Nossa. Pacientes que já não andavam por conta da obesidade. E Tem casos emagreceram muito 200 graves. quilos. Sim, com a ajuda da cirurgia, sim. Nossa, só por Mas é curiosidade. todo um tratamento multidisciplinar e de longuíssimo prazo, né? Não é uma coisa tão simples assim. Agora, doutora, a gente está falando dessa questão de emagrecimento. Por que eles passam tão mal? Eles Quem faz a cirurgia? Aqui nós tivemos 2 deputados que fizeram a cirurgia. Um ficou muito bem, né? Ou não reclamava. O outro já teve alguns problemas, ou seja, comia e passava mal. Aí eu comecei a perceber que muitas pessoas que passaram por essa cirurgia, eu acho que até não foram preparadas para alimentação, porque tinha uma alimentação, né? Uma cultura alimentar antes da cirurgia. Olha, costumo E dizer queriam manter, eu que acho. a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento, como as pessoas gostam de dizer, radical, para uma doença que é muito radical também. Uma doença que é muito sofrida, muito restritiva do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde e tudo mais. Então, é um tratamento agressivo por si só e ele tem um manual de instruções, que é vitalício, é para o resto da vida. Né? Se o paciente não... E muda tudo, né? Muda tudo. E tem que mudar, porque senão ele volta a engordar. Ninguém fica imune à obesidade, nem com cirurgia. Né? Então, isso é muito importante do paciente saber. Agora, antes da cirurgia, é muito importante procurar um médico especialista qualificado, porque tem muito médico fazendo cirurgia bariátrica que não é especialista. Então, isso interfere também nos resultados pós-operatórios, fazer em hospitais de referência e, principalmente, fundamentalmente, seguir as orientações para o resto da vida, porque isso não tem como fugir. Aliás, qualquer pessoa que vai fazer um tratamento para obesidade, seja um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, se ela quiser se manter magra, e voltando no que nós estávamos falando em relação à manutenção do peso, ela tem um manual de instruções. As pessoas que têm mais tendência para engordar, que foram adolescentes obesos, crianças obesas ou até que ficaram obesas no início da vida adulta,
é assim, uma vez obeso, você tem um número de células adiposas, células de gordura, que não vão embora. Sim. Né? Então, São suas. isso que faz com que a pessoa tenha uma tendência muito forte a voltar a ganhar peso. Então, não adianta falar, ah, nossa, emagreci 30 quilos, estou livre. Não, muito pelo contrário. Agora que você emagreceu, é que as regras para manter o peso vão ser assim. Por isso que hoje a gente fala em reeducação alimentar. A gente não fala mais em regime, como se falava antigamente. Era. Né? Regime é uma coisa espartana, é uma coisa que você fica preso a um moldezinho que você não aguenta levar para o resto da vida. Por isso que as dietas radicais e da moda e etc. não duram. Eu tenho umas ótimas. Falar um pouquinho, você é bairrista aqui com a deputada Célia Leão, para a gente falar até da necessidade de acesso a esse tipo de cirurgia. Fizeram um evento em março, pelo menos 3 mil obesos de várias regiões do Brasil lotaram o ginásio lá da Universidade de Campinas, da Unicamp, para passar por uma triagem em busca de cirurgia bariátrica. A fila de espera tem 2.000 pessoas. Quer dizer, deputada, a gente nota que falta um pouco de questão, vamos dizer assim, do poder público mesmo abraçar essa causa. Ele fala assim que a obesidade mata, ó, que as crianças estão engordando, ó, você tem que comer direito, mas você tem que ajudar essas pessoas. Você imagina essas pessoas, eu fico imaginando 2.000 pessoas na fila de espera, muitas em casos graves, que podem até chegar a óbito. Quando a gente fala em fila de transplante, é a mesma coisa. Esses obesos aqui, esses 2.000 obesos que esperam, podem chegar a óbito em virtude da obesidade. Na verdade, Ana Kaline, acho que a questão é um pouco assim. Não é que é moda, passou da moda, entrou na moda, saiu da moda. Mas essa questão de obesidade não é algo que é discutido há muitas décadas. Não é? Isso começou, entre aspas, recentemente. Nós temos em São Paulo, por sorte, não por sorte, por trabalho, grandes universidades, grandes hospitais públicos reconhecidos nacional e internacionalmente e que podem cuidar. E que chegou a hora de fazer, ou passou da hora, não é? Essa é a verdade. Mas vem muita gente de fora também, né? Acaba buscando em São Paulo a solução. Campinas, eu vou contar um pouquinho que a gente conhece, porque é da nossa cidade, da cidade que eu moro. As 3.000 pessoas, e foi um pouquinho mais do que 3.000 pessoas, para você chegar a 2.000, você já teve que tirar 1.000 pessoas fora, que também, por alguma razão, se entrar no mérito, queria ou precisava fazer a tal da cirurgia. Já conseguiram selecionar 2.000, mas 2.000 que, logicamente, no HC ou de Campinas, ou de São Paulo, ou da Unicamp, ou da USP, vai esperar. A fila é imensa e não tem pessoas, não tem numerário de médicos, não tem equipamento público para você atender 2.000 pessoas numa condição dessa. Nós sabemos disso. Deveria atender? Deveria, claro que tem que atender, pois as pessoas precisam, não ser caso de estética, mas isso aí eu acho que já foi feita uma avaliação lá muito séria e com profissionais competentes. Agora, como fazer isso ser revertido? Primeiro, nós temos que começar, o problema está aí, tem que resolver os que já estão. Não adianta querer esperar agora, a pessoa está com fome, você vai fazer programa para melhorar a condição de vida socioeconômica da família, tá bom, mas antes disso você tem que dar comida porque ela está com fome. Não pode dar bolsa de qualquer jeito, mas você tem que dar um apoio de alguma forma. Isso é outra discussão para outro momento. Colocar na escola, ver a família, acompanhar, isso é outra discussão. Na questão do obeso, e que traz outras circunstâncias que levam até a morte, isso precisa ser resolvido já. Agora, outra coisa que tem que fazer, aí o poder público não pode falhar mais, é a questão de a educação começar na escola. Quer dizer, de preferência em casa, mas em casa tem aquela coisa da avó que ainda existe. A Glenda não é do passado, primeiro que ela é muito jovem, muito jovem. Mas eu pego hoje famílias que quer apresentar o seu bebê lindo, primeiro filho, quinto filho, sei lá que número de filho. Mas olha como ele tá bonitinho, tem que estar gordinho. Como ele tá gordinho. Quer dizer, hoje ainda forte, essa educação, hoje ainda essa cultura absolutamente equivocada. Quer dizer, não pode ser desnutrido, isso é outra história. Então, a escola também orientar, não é? A escola falar com a família, a escola dar uma refeição, porque hoje todas as nossas crianças vão para a escola, uma grande maioria mais para comer do que para aprender, o que é bom que vá para comer, porque também aprende. Hoje já nós sabemos até a carência. Vamos dizer assim, um controle. Claro, hoje já não pode ser, mas mesmo assim tipo ainda, se você vai nas escolas particulares, isso é um drama. Já faz um pouquinho, mas é para disfarçar. Nós temos alguns fast food que o que não mata engorda, lá mata e engorda. Dentro da escola. Dentro das escolas, Não, dentro das faculdade, universidades. A gente tem lá um objetivo ali na Paulista, tem. Não, mas você vai para a escola, aí eles começam agora a botar um alface e um tomatinho para disfarçar o sanduíche. Claro, não, e tem, isso é hoje, gente, todo mundo sabe o que eu estou falando. Então precisa ter essa mudança de cultura, de comportamento com obrigação.
Nas escolas tem que ser obrigadas, as particulares colocam aquelas cantinas maravilhosas, a gente sabe disso, e nas cantinas maravilhosas vem do salgadinho, do saquinho, não é, em suquinho, do refrigerante. Isso é um problema. E tem outra coisa, né, deputada? A comida ruim, essa comida processada, cheia de açúcar, ela é muito barata. E ela é muito acessível. É muito difícil. E é gostosa. E é gostosa, é palatável, é cheia de gordura, de açúcar. Então é muito difícil uma família com menos instrução escolar, com menos condição financeira, fazer um prato mais balanceado. Colorido, né? Primeiro porque é mais caro, segundo porque muitas vezes eles não têm conhecimento, né? Isso é outra discussão também, mas às vezes a comida processada vem escrito lá com vitaminas, não sei o quê. A mãe não vai comprar para o seu filho? Ela né? acredita, É uma bolacha né? recheada, não sei o quê, está escrito, está cheio de vitaminas, de A a Z, não sei o quê. Aquilo não é verdade, tem açúcar, tem gordura, tem um monte de coisas que a criança não precisaria estar ingerindo. Então isso é muito complicado, é uma discussão muito importante que a gente precisa ter na nossa sociedade. Difícil, não é tão difícil. Até pra gente que é mãe, né? Proibir os nossos filhos. Eu tenho uma amiga que ela cria a filha dela assim. A menina não pode tomar refrigerante, não pode comer salgadinho, não pode ir no McDonald's, não pode. É suco natural, é comida. Mas ao mesmo tempo, ela vive um drama, porque ela vai para a escola, os amiguinhos levam uma coisa gostosa, ela tem vontade de comer, ela está ficando com problemas psicológicos por causa disso. Ou seja, não dá para radicalizar também não precisa não a alimentação comer, de uma né? criança. Não precisa não comer, mas não pode ser a base da alimentação. Claro. Essa que é a questão. Tá errado isso, né, Errado doutora? mesmo, A criança pode até comer escondido e engordar muito mais por causa do fator De estresse. estresse mesmo. Eu acho que assim, estimular as crianças a levarem frutas para comer no lanche. É educar o lanche, né? A mãe, educar o quem for lanche. fazer o lanche, o que vai levar. Mas é que hoje nas escolas, hoje como regra, no Brasil, as escolas públicas oferecem a merenda. A creche oferece a merenda. E não é uma merenda só, uma merenda é almoço, é Hoje você tem jantar. nutricionista, né? Hoje é tem obrigatório Hoje por já, lei, né? exatamente, hoje já cuida mais, mas ainda fica aquém. E o que a doutora Andréa falou é verdade. A acessibilidade a esses produtos, primeiro, mais fáceis, mais coloridos, mais bonitos no supermercado, baratos, se não baratos, pelo menos num preço acessível. E a outra coisa de você fazer uma mesa, outro dia eu ouvi, né, um nutricionista falando, e deve ser bonito, faça seu prato colorido, de Quanto verduras mais e legumes, colorido, mais saudável. né, várias cores. Bom, primeiro, eu acho que eu usei a palavra pressa no começo do programa, se eu entendi direito que as pessoas engordam também, porque tem pressa. Estresse. Por estresse. Por Comer rápido e devagar também influencia? Também influencia. E é importante, assim, para as crianças, ao invés de tomar o suquinho, comer a fruta integral, porque o ato da mastigação também tira a fome. Sim. Então, o ato da mastigação vai fazê-la ingerir Olha. mais lentamente o alimento e vai tirar a fome. Agora, o suco, além de ser mais calórico, a pessoa ingere e logo está com fome de novo. É verdade. Fábio. Na escola da minha filha, eles mandam pra gente o cardápio. É uma fruta por dia, um suco. Eles pedem de preferência que seja natural o suco, porque esses sucos processados, eles têm muito açúcar. Saiu até uma pesquisa recentemente de quase um copo de açúcar para os sucos, né, de 1 litro, por exemplo. Ô, Glenda, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Você tem a filha magra. Sim. Você foi magra. Você engordou com o tempo. Você tem medo que a sua filha sofra com isso no Muito futuro? medo. Como é que você previne isso? Alimentação, em casa. Mas você não é radical. Não sou. Mas eu não deixo comer doce, por Qual a exemplo. idade dela? Ela tem 3 anos. E ela gosta muito de doce. Os avós adoram dar doce pra mas ela. é normal, Porque né? a A avó cultura estraga a da criança. família é essa, é gordinha, criança gordinha. E é uma briga que eu tenho, né? Com a família, briga, né, entre aspas. Claro. Justamente é por isso, porque a minha preocupação é que ela não passe pelo que eu estou passando. Porque eu sei quais são as dificuldades que a obesidade me trouxe. Né? De mobilidade, de não ser mais a mesma e tudo mais. Roupa, difícil acesso para roupa. Em avião também, quando na poltrona, o cinto para mim não cabe. Então eu preciso de um Tudo cinto, adaptado, um extensor. São várias coisas, além de Você sofreu algum tipo de preconceito? Já? sofrer. Bullying, né? Hoje é moda falar bullying. bullying, Eu já né? sofria isso, né? Quando há muitos anos atrás, nunca deram esse nome, mas hoje é moda falar de bullying. Recentemente, eu não fui aceita em uma empresa, numa entrevista, por causa do meu IMC. A moça disse, olha, você tem uma probabilidade muito grande de morrer por causa da sua obesidade. E a Ah, gente não pode te acredito aceitar. nisso. Falou É assim? verdade. Mas você não Desse entrou, jeito. não, você entrou na justiça contra isso. Não entrei. Ah, não é possível. Você tem que fazer alguma coisa até para evitar que outras pessoas passem por isso. E foi muito, pra mim foi muito difícil, porque eu saí chorando de lá, né? É uma questão difícil da gente lidar
por causa do excesso do peso, e as pessoas têm esse preconceito. Teve né? uma professora também, que ela denunciou até no jornal do SBT. Ela não conseguiu... Entrou no concurso, passou no concurso, só quando foi na hora da entrevista, criaram uma desculpa para ela não assumir a por causa do vaga. MC. Falando em MC, a gente fez a tabelinha aí, né, Gilberto? Vamos mostrar para a doutora explicar o que é esse índice de massa corpórea, que é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Doutora, explica o que é esse IMC para a gente. IMC é um índice grosseiro para avaliar se a pessoa é ou não obesa. Mas ele funciona? Funciona. É grosseiro, mas funciona. O peso em quilogramas dividido pela estatura em metro quadrado. Então, ele é dado em quilogramas por metro quadrado. E aí, aí você divide, por exemplo, vou dar um exemplo. O João tem 83 quilos, a altura de 1,75, a altura vezes a altura 3.000 e pouco, divide 83 por esse resultado, deu 27,10, e de acordo com a tabela de MC, ô João, você está com sobrepeso, meu amigo. Né? Então, menor que 18,5 abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9 peso normal, entre 25 e 29,9 sobrepeso, que é acima do peso desejado, e igual ou acima de 30 já é obesidade. Deputada, a senhora deve estar com menor que 5. Né? Aqui tem 18,5, você acha que não deve nem ser calculado. E acima de 40, obesidade mórbida. Mórbida. A senhora sempre foi magrinha? Sempre. Se preocupou com seus filhos nessa questão? Ou como tinha essa tendência, falou assim, não, meus filhos vão ser assim também? Na verdade, acho que eu nunca parei muito para pensar. Primeiro, falta de tempo na vida corrida, como deputada. E não deve engordar por causa disso também, certo, né? Porque não também come, deve ser né? isso, com certeza. Mas em casa, papai e mamãe eram magros. Então, acho que se tem essa tendência também, se é que tem. Enfim, eu também era magra, meus 2 irmãos magros. Casei-me, Daniel não era dos mais magros, mas não é gordo, é só forte, não é gordo, não. Tinha só a barriguinha, não é gordo. E meus filhos são magros. Ele só tem um defeito, ele é argentino e vai perder pra gente nessa Copa, mas não tem problema não, né? Pois é, não tem. Ele trouxe um monte de camiseta, ele foi pra Argentina. Agora eu trouxe 5 camisetas pra casa, pra cada filho e pra mim. Tá tudo guardado. Tudo armado. Ele trouxe Até parece camiseta. que vocês vão torcer pra Tá Argentina, tudo né? guardado. Vão fazer de conta, né? Pois é, né? Tá tudo guardado. Mas em casa já tá 4-1, ele vai pro sofá e a gente fica nos quartos, tá tudo ó. Não, mas todo mundo é magro em casa, os filhotes são magros também. Agora, não sei se comendo muito engorda, porque outro dia o mais velho é muito magrinho, a gente queria engordá-lo, então come, mas não engordou. Talvez tenha genética, né, doutora? Tem a Não sei. questão genética, Também né, é doutora? menor escala, mas tem. Mas e esses casos, eu já também vi casos semelhantes ao da Glenda, né, de famílias gordinhas com filhos magros e vice-versa. Sim. Né? Às vezes acontece isso também. Né? Então aí, mais uma vez que o fator genético ele não é tão importante, né? Precisa tomar cuidado. A gente vai para o intervalo rapidinho. Nós vamos no próximo bloco conhecer um pouquinho do trabalho da Glenda. Ela tem um blog dirigido aí aos gordinhos que chama curvilíneos.com.br. A gente vai saber o que tem nesse blog, no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre obesidade. Vamos falar um pouquinho do trabalho que a Glenda desenvolve aí num blog, curvilíneos.com.br. O que tem aí de conteúdo nesse portal? O que você fala? As pessoas desabafam? Tem gente que gosta de ser gorda, tem gente que não gosta. Como é que vocês lidam com essas questões também? A gente trata de vários assuntos, né? De moda, de saúde, beleza, essa questão da autoestima, né? Mostrando para as meninas que elas são lindas, para os rapazes também. Apesar de gordinhas, né? Existe algo muito maior do que só o que elas aparentam ser, que são as qualidades, né? Aquilo que elas realmente são por essência. Então a gente ajuda a que elas consigam a perceber, né? Essas coisas que às vezes passam batido e não dá tanto valor, né? Que é se autodescobrir, né? Como gordinhas. Então a gente fala muito sobre moda, sobre o que fica bonito, né? Os vestidos. Aí a nossa coach de imagem, a Mariana Iannuzzi, que ela fala sobre quais vestidos ficam mais, né? Caem melhor, né? Em cada tipo de corpo. Um ícone de encontros, não casar gordinhos, né? Vai dar certo. Isso é bacana, né? Fazer uns encontros. Por que não? Deixa eu aproveitar só para fazer uma pergunta que fica a curiosidade, acho que o nosso telespectador também vai gostar.
Como é que essa história de gordinho, chama de gordo, gordinha, tem esse sentimento, essa sensação de pejorativo, que chama de gordinho? Tem gente que não gosta de falar, você é obeso. Obeso eu acho uma coisa pesada. O gordinho fica uma coisa mais... Como é que é a nomenclatura? Né? O ideal, o bom, o razoável? Que você não se sente agredida. Olha, eu já não acho... Se alguém me chamar de gorda, já não é mais uma ofensa pra mim. Entendi. Eu encaro gorda normal. Mas existem pessoas que não aceitam serem chamadas de gordas, né? Então gostam do gordinha. Eu não sou gordinha, porque eu sou gorda, né? Eu sou grande. Então falar que eu sou gordinha é... Mas eu acho que é a coisa do mais é muito do emocional, que cada um. Mais carinhoso. Né? Eu acho que é o que cada um acha, né, melhor de ser chamado. Tem gente que prefere plus size, algumas pessoas preferem curvilíneo. Nos Estados Unidos teve uma pesquisa... eu acho gostosinho, a gente podia colocar, né? Gostosinho, gostosão. Eu tenho um namorado gostosinho, que é gordinho. O gostosão. O gostosão, depende do parâmetro. Por que é interessante isso? Porque eu falo isso, porque a gente fala, o idoso. Não, é velhinho. Não, é a mesma coisa o deficiente, quando fala uma pessoa pessoa portadora ou pessoa com deficiência. Eu falo, gente, a nomenclatura, quer dizer, eu acho que tá bom, tem um momento, mas é o menos importante. Por isso que eu tô perguntando, como é que as pessoas que são obesas, ou que são gordas, ou que são gordinhas, ou como é que é essa história? Mas isso varia também de acordo com o emocional, né? Sim. A coisa da aceitação que você estava falando. É a questão de se aceitar. Você estava falando dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber como que as mulheres elas preferiam serem chamadas, né? E lá eles decidiram como nome, né, para as gordinhas de curve, né, de curvilíneas, né? E esse foi o nome do blog também, dos curvilíneos, né? E muita gente prefere, ao invés de gordo, de gordinha, né? Ou plus size. Pra mim não tem muita diferença de qual nome, que você se aceitando, nada vai te agredir, né? E você recebe, por exemplo, denúncias também de pessoas que sofreram preconceito como você sofreu. Você dá algum direcionamento, alguma orientação a essas pessoas? Sim, a gente fala muito sobre essa questão de se amar independente daquilo que os outros pensem a respeito. Em casos, né, como esses, procurar a justiça, no caso de injúria, né? Claro. Então, aí sim, esses casos... assédio até moral, né, no sim, caso. por assédio moral. Algumas pessoas até levantam a questão, né? A gente devia também ter uma lei, assim como os homossexuais, né? Os homoafetivos, eles têm para defender... Eu não acho que seja necessário isso, né? Para defender o obeso de de alguém xingando, alguma coisa assim. Mas eu acho que o respeito, as pessoas ainda não aprenderam a respeitar, a conviver com as diferenças, né? Mas acho que essa é a maior dificuldade. Mas, Glenda, isso serve para obeso, serve para o negro, serve para pessoa com deficiência, serve para a mulher, para nordestina, para a mãe entendeu? solteira. A gente tem uma série de preconceitos. Sim. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, ixi, eu não posso nem falar, né? Que eu sou mulher nordestina, mãe solteira. Pronto. Você acaba sofrendo uma série de preconceitos, né? Eu perguntava para a Andréa, tem muita gente também, principalmente quem tem, né, dinheiro, que acha que a cirurgia bariátrica é a solução para acabar com a gordura. E a pessoa não tem nem obesidade mórbida, não passou dos 40 aí do IMC. Que riscos correm essas pessoas? A senhora me disse que o pior ainda, o agravante é que médicos fazem cirurgia nesse tipo de paciente. Pois é, a gente tem que ter muito critério para indicar para uma cirurgia bariátrica. A cirurgia ela tem critérios hoje muito bem estabelecidos. Então, se o paciente tem o IMC, como nós falamos ali, acima de 40, tem obesidade mórbida, ele tem indicação para cirurgia. Se ele tem acima de 35, que a gente chamaria de obesidade grau 2, com alguma doença associada, que a gente chama de comorbidade, que é uma hipertensão descontrolada, um diabetes, uma dislipidemia, ou problemas ortopédicos, ou enfim, qualquer doença causada ou agravada pela obesidade, ele também tem indicação para cirurgia. Fora isso, existem as cirurgias metabólicas que estão sendo discutidas e aceitas agora, que serve sim para pacientes um pouco mais magros do que o IMC 35, porém que tem um diabetes descontrolado, o que a gente chama de síndrome metabólica. De doença aliado, tem que ter para fazer esse tipo de cirurgia. Agora, essas cirurgias, como eu estou falando, abaixo de IMC 35, ainda estão sendo discutidas, regulamentadas, não é do que a gente está falando. Então,
a cirurgia tem que ser indicada com muito critério. Fora isso, o paciente, para chegar numa cirurgia bariátrica, ele passa por uma avaliação nutricional, por uma avaliação psicológica e psiquiátrica, ele tem toda uma orientação e um preparo para o pós-operatório, para ele mudar a vida dele. Não adianta ele operar, cortar o estômago e achar que está tudo resolvido. A cirurgia bariátrica, ela é muito diferente, por exemplo, de uma cirurgia de apendicite, que você corre para o hospital, opera e sai sem o órgão doente e sai curado, né? É uma cirurgia que você vai para o hospital e lá começou o seu tratamento, né? Então lá é o início de um longo processo que na verdade é para o resto da vida. Depois você tem cirurgias plásticas, né? Eu tive um amigo que fez, sobrou muita gordura. Então você acaba passando por um processo bem mais Exatamente. longo, Então, né, como doutora é Andréa? exatamente um projeto de vida, né? A cirurgia bariátrica tem que ser um projeto de vida, assim, a dor de ser obeso está maior, seja a dor emocional, seja a dor física, ela está maior do que a ideia de passar por uma cirurgia. Porque não é legal passar por uma cirurgia. Claro. Não é legal Tem o ser risco. obeso e não é legal passar por uma cirurgia. Então a gente escolhe o caminho cirúrgico quando ser obeso já passou de alguns limites que para cada um é diferente. Doutora Maria Antonieta, remédios, fórmulas, né? A gente Remédios, falou fórmulas. sobre dieta, mas eu já vi gente tomando remédio que não sai do banheiro, por exemplo, ou que põe tudo para fora, sabe? Umas coisas radicais demais. Os medicamentos são necessários e quais são os riscos com essas fórmulas aí que acabam, né, deixando até a pessoa meio descontrolada mesmo sim. fisicamente? Quando é indicado a medicação anti-obesidade. A medicação anti-obesidade única liberada no Brasil é a sibutramina. Os outros são antidepressivos que também agem para tirar a fome, mas originalmente eram antidepressivos. Outros remédios, como aqueles para ir ao banheiro, por exemplo, ajudam no sentido de a pessoa perde um pouco de peso, mas não perde muito. Sim. Porque quando o remédio ele vai agir para a pessoa ir ao banheiro, a maior parte do alimento já foi absorvido. Então a pessoa acaba perdendo peso mais às custas de água e não perde tanta gordura assim. Agora, as fórmulas arriscadas que antes eram prescritas à base de anfetamina foram proibidas pela Anvisa há pelo menos 3 anos. Mas a gente ainda encontra por aí, né? Mas aí já não é da responsabilidade do médico, Sim. é feito em outro tipo Claro, de, claro. de mercado, assim, paralelo. Assim. Agora, as fórmulas atuais são menos eficazes que as anteriores, mas menos perigosas. E a gente tem aquela coisa, né? O brasileiro tem aquela coisa, eu tô tomando, não emagreci 5 quilos. Você olha pra pessoa e fala assim, o que você tá fazendo? Sim. Né? O que você tá tomando? É preciso também tomar muito cuidado com isso, né? Sim, O que funciona pra mim pode não funcionar pra André e vice-versa. Certamente. É sempre bom pedir para a pessoa comparecer ao consultório, fazer uma avaliação, né? E para não ficar dando remédio para o esposo, para a amiga, que nem sempre vai fazer o mesmo efeito, né? Pode fazer precisa efeito tomar até, cuidado. até Eu ao acho que- contrário. Independente, né? Acho que se você está sentindo um peso, né? Tá te incomodando até a sua autoestima, tem que buscar, né? Eu acho que eu tô um pouquinho gordinha, mas é uma coisa que não me incomoda. Não incomoda, A partir do momento que me incomodar, eu vou procurar um médico para tentar emagrecer. Eu quero dizer que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. Vou sair daqui, vou entrar correndo no blog da Glenda, que eu não conhecia, não vi, assumo aqui a culpa, mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Glenda por essa oportunidade, você estar aqui com a gente, contar a sua história e seu recado final. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos os telespectadores e acessem o meu blog curvilíneos.com.br, tem dicas de moda, de beleza, de saúde e a gente fala muito sobre autoestima também, então eu espero por vocês. E aí a gente vai fazer uns casamentos lá, gente. É. Vou falar pra vou ficar em cima, ela fala assim, vamos fazer encontro dos gordinhos Vamos com as fazer. gordinhas. Muitos Acho uma boa casamentos ideia. podem surgir, né? Doutora Andréa, também muito obrigada ao seu recado final. Obrigada, Ana, pelo convite. Acho que é um assunto muito importante que a gente precisa discutir. Eu gosto sempre de falar em prevenção, né? Cuidar das nossas crianças. A obesidade, uma vez instalada, ela é muito difícil de ser revertida. Mas se ela já está instalada, procure profissionais habilitados para tratar da sua obesidade, seja um tratamento clínico, seja um tratamento cirúrgico, faça com muito critério
e vamos cuidar das nossas crianças. A gente falou do sedentarismo, né, principalmente com criança, eu sei, porque é muito melhor para um pai e para uma mãe hoje ver o filho no computador assistindo televisão, porque ele na rua, Mais seguro, né? correndo algum tipo de risco. Então, criar alternativas também, né, Claro, doutora, claro. para que essa criança tenha determinadas atividades que a façam, E nós também, né? É, a gente... Eu não posso falar, depois que a gente passa dos 40, a gente fica mais sedentária ainda, mas... Doutora Maria Antonieta, também seu recado final. O meu recado é que, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, muito feliz de estar aqui, e sempre para o meu paciente, nunca desistir do seu objetivo. Pode ter altos e baixos, mas sempre ter em meta que vai conseguir o peso ideal. Muito obrigada. Eu quero agradecer a deputada Célia Leão também, que veio aqui, principalmente para falar de políticas públicas, essa questão da legislação. Deputado, o seu recado final. Ana Carolina, acho que o nome do programa diz tudo, é uma síntese, né? Um binômio perfeito, saúde e vida. Mas lembrar rapidamente de que a vida é mais importante do que tudo, tem que ter saúde para ter vida. Agora, não pode ter preconceito e discriminação. Procurar o melhor caminho para viver bem, qualidade de vida, com a família, com os amigos, com a sociedade, com o trabalho, mas não pode deixar da autoestima, não pode perder o amor a si próprio, porque tem mais peso, menos peso, porque é branco, porque é negro, enfim, porque é normal, porque tem deficiência. Acho que a vida é para todo mundo. Agora, precisa cuidar. Cuidar para não perder exatamente isso que é importante. Agora, comer é uma gostosura. E hoje em dia, Ana Carolina, todo mundo usa qualquer Sempre expediente. fala assim, né? Que é gostoso faz mal, né? Pois é, né? Não, mas é pecado e faz mal. Mas hoje em dia, qualquer expediente verdade. leva comida, uma reunião, um congresso, Exatamente. não é? Um trabalho. Para comer basta uma desculpa. Exatamente, todo mundo hoje vive, verdade. só vê a quantidade de restaurantes, de lanchonetes, de fast foods e a quantidade de pessoas que acessam, não vou entrar na questão socioeconômica agora, a quantidade de pessoas que acessam esse novo modelo que a sociedade criou no Brasil e no mundo. Então, cuidado com a sua alimentação e parabéns mais uma vez à TV Alesp, que traz um debate importante para toda a sociedade. E eu acho que o papel da mãe é fazer exatamente... Eu não gosto de matinho, sempre assumi isso. Mas desde que minha filha começou a comer, eu comecei a dar alface, tomate, e hoje ela adora. Então, a questão de você adaptar o paladar do seu filho àquele tipo de alimento. Se você não gosta, é problema seu, né? Mas que você crie o seu filho de forma saudável, o educando a ingerir determinados alimentos e principalmente a saboreá-los, né? Saber comer devagar, né, doutora? Com todo cuidado. E melhor ainda se tiver a mesa em família, né? Todos juntos fazendo essa refeição saudável. Eu quero mais uma vez agradecer a Glenda, a doutora Maria Antonieta, a doutora Andréia, a deputada Célia Leão. Quero agradecer a você, o Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Grande abraço e até mais.